território e fragmentação. Estado é a forma organizada através de um tripé entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Essa natureza política sustenta no executivo, que é formado por prefeito, governador e presidente, pelo legislativo, que é ocupado pelo vereador, deputado estadual e deputado federal. Já o judiciário é ocupado pelos desembargadores, juízes e promotores. Essa instituição de natureza política é grafada com letra maiúscula. É a organização soberana dentro de uma determinada área, dentro de um determinado espaço geográfico. Estado, com letra minúscula, é a fragmentação, é a célula administrativa, é uma porção, é a parte do todo, ou seja, é a parte desse Estado soberano. São unidades federativas: Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Acre, Rondônia, Amazonas, etc. Nosso país tem 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal, aonde está assentada a capital do Brasil, Brasília, onde também está localizado a representação máxima do poder do Estado, o nosso presidente da República. País é a população que habita um determinado território e apresenta as características sociais, políticas dentro deste espaço. Já o território é a superfície, é a totalidade, é a área de atuação do Estado, é a área aonde encontra-se os estados, as unidades federativas, a base física, né? Isso significa o quê? Que podemos perceber como território a parte aérea, a parte de solo e a parte aquática. Ou seja, correspondendo aí às áreas oceânicas quando o país for banhado pelo mar. A nação é o conjunto do povo que habita essa região, que apresenta traços em comuns religiosos, culturais, históricos, étnicos, ou seja, grupos que formam a população, né, e que têm em comum uma cultura bastante singular entre os participantes dessa coletividade. O povo são os indivíduos que compõem esse território, quer seja eles naturalizados, ou seja, aqueles que receberam do governo um documento falando que eles passam a ter nacionalidade daquele país. Exemplo, uma pessoa que pede nacionalidade para se tornar brasileiro, e os povos que nascem dentro desse território. A sociedade é a forma organizada, né? É a forma em que essas pessoas buscam viver harmonicamente, né? Através dos direitos e deveres, das atribuições de cumprimentos de deveres, né? Buscando aí o aprimoramento e o crescimento da nação, ou seja, o fortalecimento deste povo para que o Estado possa gerir com maior facilidade as necessidades que essa população necessita, para promover o crescimento de um todo, favorecendo aí a população que coabita este espaço geográfico, esse espaço físico.
Heterogeneidade é a miscigenação, é o processo de mistura, é o processo de absorção de traços culturais, de misturas entre povos, né, de casamento, quer seja um casamento registrado ou apenas o convívio entre essas pessoas, é a mistura desses povos. No Brasil, essa mistura de raças, ela se dá basicamente entre 3 grupos étnicos: os índios, os brancos e os negros. Os índios, que estão aqui presentes no Brasil desde a época do descobrimento ou anterior a ele, são denominados atualmente de ameríndios, são pouco mais de 5 milhões de habitantes, foram muito dizimados, mortos, né, pela ambição de agricultores e mineradores que visam expandir suas áreas agrícolas e de mineração e confrontam com os índios. Hoje, basicamente, eles vivem em reserva, vivem, na sua maioria, no norte, no centro-oeste e algumas tribos no nordeste. Aqui perto de nós, né, em Amadeu Lacerda, nós temos uma fazenda modelo, né, um assentamento indígena, e são índios que provieram, né, tiveram origem do interior da Bahia. Os brancos está espalhado em todo o território brasileiro, com predominância no sudeste e no sul. São descendentes de italianos, alemães, holandeses, japoneses, espanhóis, suíços, países como Argentina, Venezuela. Atualmente no Brasil, nós temos uma gama imensa de imigrantes, provindo de todos os continentes. O negro, ele teve uma inserção no nosso território a partir dos escravos, no século XV a XIX, vieram para fazer trabalhos forçados, trabalho forçado e pesado, sem gratificação. É uma parte triste da nossa história, do território brasileiro, muito desumano com esses nossos irmãos, e que destacam, concentram em grande parte no sudeste e norte do Brasil. Da mistura desses povos vai se originar os pardos. Os pardos podem ser misturas entre brancos, negros e índios, que originam o mestiço. O mulato, por sua vez, é a mistura do branco e do negro. O caboclo, entre os índios e os brancos, e entre negros e índios, vai originar o cafuzo. Essa é a base da nossa formação. Índios, brancos e negros. E a miscigenação, a mistura, entre esses 3 grupos étnicos vão originar os pardos, que por sua vez se desmembram em mestiços, mulatos, caboclos e cafuzos. Herança cultural. Essa herança cultural, ela é passada de geração em geração e são valores oriundos dessa gama de etnia. Herdamos, por exemplo, dos índios, alguns alimentos como a mandioca, o milho, frutos do mar, o guaraná, palavras como caatinga, que significa mata branca, mata inexistente, o caipira, que é aquele matuto que trabalha lá na roça, a anhanguera, a caça, a confecção de cestos, de redes, de cocares, de algumas ervas para utilização
de amenizar doenças, herdamos dos africanos palavras como fubá, caçula, dengoso, umbanda, candomblé, que são variações, né, de um secretismo religioso. Herdamos dos imigrantes, né, nomes de ruas, né, de profissões, de festas religiosas, de celebrações, de cultos, palavras como pizza, sopa, cerveja, carne salgada, alimentos crus como os sushis, vocábulos como neblina, tabu, cãibra, chinela, régua, entre outros. A importância dessa mistura étnica gerou, né, dentro do nosso país uma diversidade cultural muito grande. Um bom exemplo disso é a festa que antecede os 40 dias para a celebração da Semana Santa, né, da Paixão e Morte de Cristo, que é o Carnaval, a festa da carne. E, por exemplo, no Rio de Janeiro predomina o samba, as marchinhas, os blocos caricatos. No Nordeste, como na Bahia, aparece aí os trio elétricos, o frevo em Pernambuco, o maracatu no norte do país, entre outros. Essa variação leva a mostrar como é importante, a absorção desses traços culturais e como eles passaram a fazer parte do nosso dia a dia de uma maneira, totalmente natural. Essa pluralidade cultural, ela nos dá a dimensão de como é importante esse processo de miscigenação, esse processo de mistura entre as raças. Vale salientar que ainda hoje nós temos problemas como xenofobia, preconceito, racismo. É importante pôr na cabeça, e pôr em prática no nosso dia a dia que nós precisamos minimizar e pôr fim à discriminação, ao preconceito, porque quando você fala em xenofobia, é aversão a um determinado grupo de pessoas, não é apenas um grupo de pessoas. Por exemplo, nós temos xenofobia a estrangeiro, a pessoas que vão coabitar outro país, são discriminadas. Somos discriminados por serem brasileiras, por ser da América Latina. Então, é importante pôr em prática que o ser humano deve produzir conhecimento para que esses sentimentos xenofóbicos, de preconceito, de discriminação, num futuro próximo, não seja tão noticiado, não seja alvo de ataques às pessoas, porque nós somos seres humanos. Nós não somos julgados pela nossa cor, pela nossa formação cultural, pelo nosso padrão de vida. Nós somos julgados pela capacidade de saber discernir entre o certo e o errado e saber colocar que o ser humano ele tem as suas potencialidades para ajudar no crescimento de uma nação como um todo e que nós fazemos parte desse todo. Portanto, precisamos e muito trabalhar a nossa consciência para que esses sentimentos não sejam manifestados e muito menos noticiados como atualmente ocorre. Obrigado.
Até a nossa próxima aula.